Olá pessoal, bem-vindo ao canal Engenheira.de. Hoje eu vou trazer para vocês a Isabela. Ela estudou engenharia mecânica nos Estados Unidos e agora está começando a vida de engenheira lá. Olá Isabela, então conta a sua história um pouco para nós. Como que você escolheu fazer engenharia mecânica? Então, meu nome é Isabela, tenho 24 anos, eu sou de Porto Alegre. E eu fazia veterinária na URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E fiz veterinária por 2 anos. Passei direto do colégio, quando fiz vestibular direto do terceiro ano. Entrei na veterinária, porque eu tava na dúvida se eu queria fazer medicina ou veterinária. E aí acabou que vou fazer veterinária, porque mais fácil de entrar de primeira, assim. Depois eu vejo se eu quero pra medicina. E eu não era muito feliz na veterinária, não gostava muito do curso, mas as pessoas reclamavam no geral do curso, porque é um curso bem puxado, assim, igual a medicina. E eu achava que era normal. Aí eu acabei conhecendo meu namorado, que é piloto de avião, e comecei a ver que ele gostava muito do que ele fazia. E ele acordava com desejo de ir trabalhar, tipo, não importava se era 6 da manhã, se era domingo, se estava chovendo. E eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada, eu talvez não fosse feliz naquele curso e reclamar todos os dias não era normal. E aí eu comecei a buscar outras áreas que eu gostava. E eu sempre, desde criança, tive interesse por engenharia aeroespacial. Eu sempre dizia que eu queria ser engenheira na NASA, tipo assim, desde os meus 8 anos eu falava isso. E aí foi no terceiro ano que mudou aquela coisa, tipo, gostar de biologia e acabei indo para um caminho totalmente diferente. E eu percebi que, não era realmente o que eu queria fazer e comecei a meio que buscar esses sonhos antigos e perceber que eu sempre gostava de matemática, física, química e tudo mais. E aí eu queria muito sempre estudar nos Estados Unidos, mas achava que não teria como. E comecei a pesquisar também essa outra parte do meu sonho, que era estudar fora. E descobri que nos Estados Unidos tinha um curso que na época eu acho que não existia no Brasil, pelo menos eu não sabia, que é a engenharia biomédica. E meio que unia os melhores dos dois mundos, assim, era engenharia, matemática, física pura, mas também tinha essa parte de ajudar o próximo, de saúde, que eu gostava bastante. E eu pensei, nossa, esse é o curso perfeito pra mim. É exatamente o meio termo. Vou estudar nos Estados Unidos isso. Comecei a pesquisar sobre as faculdades dos Estados Unidos que ofereciam esse curso, e as faculdades ou eram, tipo, super boas, ou eram mais ou menos, o curso estava começando e era uma coisa, assim, não tão bem estabelecida. E aí que eu descobri que eu poderia fazer engenharia mecânica ou química, e depois fazer um mestrado em biomédica e seria uma engenheira mais completa. E meu pai é engenheiro mecânico. E eu sabia, assim, que eu gostava desse mundo bem mais que o da química. Então eu pensei, nossa, vou fazer engenharia mecânica, quero trabalhar com prótese no futuro, olho biônico e tudo mais, e vou fazer um mestrado em engenharia biomédica. E foi assim que eu fui para os Estados Unidos. Então a mecânica meio que caiu de paraquedas na minha vida, sabe? Não foi, eu sempre falo assim, não fui eu que escolhi a mecânica, foi a mecânica que me escolheu. E aí eu entrei nesse mundo, entrei na faculdade, entrei num clube muito legal, que depois eu posso falar mais sobre ele, de robótica. E me apaixonei pela mecânica. E aí, depois do meu primeiro semestre, que biomédica, não quero trocar pra biomédica coisa nenhuma. Adoro a mecânica, mestrado, tipo assim, não, nem tava mais nessa de biomédica. Me encantei pela mecânica de cara e vi que o mundo era muito maior da mecânica do que só aquela área específica da biomédica, sabe? Até porque minha faculdade depois começou a oferecer biomédica, eu até pensei em trocar. Mas aí, depois do primeiro semestre, eu falei, não, quer saber? É isso que é pra mim, eu acho que a vida inteira eu devia estar aqui. Então foi assim que eu acabei na mecânica. Que legal. E como foi o processo para entrar numa faculdade nos Estados Unidos? Então, eu tive a ajuda da Daqui Pra Fora, que é uma empresa que assim, auxilia alunos do Brasil inteiro a estudar no exterior. E eles que me acabaram, assim, me mostrando a possibilidade dessa bolsa que eu ganhei. Então, eles me auxiliaram muito no processo, mas, na verdade, são meses de preparação, que compõem o perfil do aluno, como se fosse o resumê do aluno, e aí tu manda meio que esse teu dossiê para a faculdade. Então, eu tive que fazer a prova do SAT, que é como se fosse o Enem americano. Aí eu também fiz a prova do TOEFL para aprovar a proficiência em inglês. Tive que mandar o meu histórico escolar do colégio e da faculdade. Tive que escrever cartas motivacionais, responder algumas cartas que a faculdade pedia, assim, com questões específicas de redação. Tive que montar um currículo, então é muito importante, assim, a gente sempre fazer
né, não só ir para aula e tirar notas boas, mas participar de clubes, participar de debates, se envolver com pesquisa, com atividades extracurriculares, esportes, porque isso também conta bastante quando tu vai aplicar. Então eu tive que montar um currículo com todas as atividades que eu fiz. Eu sempre gostei de cantar e tocar piano, então eu fazia parte de uma banda na minha escola de música, então isso também coloquei, né, como parte do meu resumê. Eu fiz balé por 6 anos, também coloquei isso. E aí tu vai compondo, assim, tu vai apresentando pra faculdade quem é tu nesse resumê, e aí, de acordo com as notas, as provas que eu fiz, né, e as notas do colégio, eles montam, tipo, um pacote, assim, teu, e tu envia pra faculdade, tanto online, uma parte online, quanto pelo correio, e eles vão te avaliar dessa forma. Então, foram, assim, meses de preparação, realmente, pra que eu conseguisse, né, começar a aplicar, digamos. E você participou de 2 projetos estudantis. Quais foram? Um é o MEC, que é o Mechanical Electrical Computer Hub, que é um projeto da minha faculdade especificamente, foi um ex-aluno que criou. E eu entrei na minha primeira semana de faculdade nele. E ele é um projeto que ele dá funding, que é ele vai dar o budget, como é que fala? Ele vai dar o orçamento pro teu projeto. Então tu vai desenvolver um projeto que pode ser qualquer coisa que tu queira fazer, vai montar um grupo, que vai ser as outras pessoas, ou tu pode chamar pessoas de fora que queiram fazer contigo, ou tu vai escolher pessoas que já estejam participando do projeto, monta o teu grupo, faz a tua proposta de trabalho, pode ser uma coisa maluca, pode ser um skate, pode ser um drone, pode ser qualquer coisa, já fizeram, tipo assim, aranha robótica, sabe? Qualquer coisa. A gente fez personagem da Disney, todos os projetos que eu fiz 3 projetos foram personagem da Disney. A gente fez a Eve do Wall-E, a gente fez o Baymax do Big Hero 6. Então, assim, pode fazer qualquer coisa. E aí tu faz monta o projeto, né, como é que fala, assim, monta qual vai ser o teu objetivo, qual vai ser o teu design, qual vai ser os materiais que tu vai usar, e monta um orçamento e entrega pro board do projeto. E aí eles te dão esse dinheiro para tu fazer o projeto e colocar em prática. E a maior audiência que a gente tem é o público das escolas ao redor da nossa faculdade, tanto de, assim, primeira série até 3º ano do ensino médio, que tem um dia do ano, que é em fevereiro, que eles visitam a nossa faculdade. E é um programa imenso que a faculdade inteira se mobiliza, todos os grupos da engenharia, qualquer engenharia, fazem projetos imensos e as crianças vão visitar, que é justamente para incentivar as crianças a seguirem nessa área do STEM, né, que é Science, Technology, Engineering, Mathematics. Então é da ciência e tecnologia para incentivar essas crianças que têm um interesse a realmente seguirem, irem para a faculdade e fazerem esses tipos de curso, né, para desenvolver, enfim, o mundo no geral, como assim, inspirar as crianças a seguirem nesse rumo e continuar desenvolvendo a tecnologia, matemática e engenharia. E aí, a gente fez vários trabalhos nele. Inclusive, eu fui secretária e vice-presidente desse clube, então foi um clube realmente que fez parte de toda a minha trajetória na faculdade, né? Tanto assim, na parte técnica, quanto na parte de desenvolvimento de soft skills, né? Que seria comunicação, trabalho em equipe, enfim, como desenvolver projetos. Tudo isso me agregou demais. E o outro clube que eu participei era um clube que é da engenharia, mas que não tem muito a ver com a parte técnica, que é um clube que chama SHEP, que é Society of Hispanic Professional Engineers, que é um clube em que é de hispânicos, né? É da comunidade hispânica, mas qualquer pessoa pode entrar, tanto eu, quanto americano, quanto asiático, não importa. E a gente, nosso objetivo maior é fazer com que a comunidade hispânica que faz engenharia tenha desenvolvimento profissional suficiente para conseguir um trabalho competitivo, né, e ter um resumê competitivo para entrar no mercado de trabalho em posições excelentes. Então, essa organização, ao contrário da outra, que foi fundada na minha faculdade, é uma organização nacional. Então, ela é uma organização que é dentro dos Estados Unidos e tem várias faculdades. Então, eles chamam de capítulos, os chapters. Aí tem um capítulo na minha faculdade. E toda vez em novembro, a entidade nacional faz não sei se chama entidade, mas enfim, o grupo nacional faz uma feira de carreiras, que é imensa, cada ano é num lugar diferente, num centro de convenção. Vão, assim, mais de 600 empresas, entre Google, Delta, American Airlines, American Express,
Tesla, Apple, tudo que tu pode imaginar, assim, que tem de mais almejado no mercado, né? Essas empresas vão lá e recrutam ativamente as pessoas, né? E aí não vai ser só hispânico que vai ir, existe muito envolvimento de americanos, pessoas que são, que têm descendência hispânica, mas já nasceram nos Estados Unidos, já estão aqui há muito tempo, brasileiros, inclusive. E aí eu fiz parte também, assim, do board, e eu era principalmente responsável por ajudar estudantes internacionais a conseguir emprego, porque aqui nos Estados Unidos, ser estudante internacional, que é o meu caso, é bem complicado, assim, as empresas não querem, eu sei que na Alemanha é diferente, mas aqui é bem complicado conseguir emprego, porque as empresas, elas têm muitas políticas internas de não contratar estudantes internacionais e contratar só quem tem green card ou quem é cidadão. E aí, N motivos porque eles fazem isso, um deles para proteger o emprego, né, dos americanos, e outros também porque o visto para contratar gente de fora é muito caro. Então, acaba que muitos dos hispânicos que fazem parte desse grupo já são americanos, já estão aqui há muito tempo, as famílias e tal. Só que tem uma parcela menor que somos nós, que somos os estudantes internacionais. E aí, o meu papel era desenvolver profissionalmente essas pessoas, então ajudando a encontrar empresas que contratavam e tudo mais. Porque o grupo em si, como geral, ele já foca nessa parte de resumê. Então, eu fui treinada para avaliar resumê das pessoas e ajudar a melhorar. Ajuda em elevator speech, que é quando tu vai falar com o recrutador, como tu vai te apresentar. Ajuda com perguntas de entrevista. Então, realmente prepara para essa convenção que é bem competitiva. E aí é bem legal quando as pessoas voltam, que a gente vê o resultado assim, das 150 que foram, 120 conseguiram entrevistas, 90 conseguiram vagas de emprego, sabe? Então é bem legal que tu vê um resultado bem ativo e faz parte do desenvolvimento, né, não técnico, assim, como profissional, como líder e tudo mais. Então essas duas organizações foram as que fizeram maior parte no meu desenvolvimento acadêmico. E também tem a Brasa, que foi dos brasileiros, que eu fiz parte no meu primeiro ano. Eu fiz parte do board, assim, que fundou a Brasa na minha faculdade. E aí a Brasa é uma organização, a maior organização de estudantes brasileiros no exterior. Deve ter na Alemanha também, não sei se você escutou falar ou não. E aí, nos Estados Unidos eu sei que ela é mais presente, assim. E aí ela tem a Brasa Europa, a Brasa Estados Unidos. E daí eu fiz parte também da fundação do chapter, né, do capítulo na minha faculdade. E aí hoje a nossa faculdade, como tem muito brasileiro, eu acho que ela é a maior Brasa com membros ativos dos Estados Unidos. Então é bem legal porque a Brasa também, eu podia trazer um pouco do CHEP pra Brasa, que é a parte do desenvolvimento acadêmico e tudo mais. Inclusive, antes da gente começar o call, uma menina acabou de falar comigo: Isa, a gente vai fazer um resume critique agora no fall, a gente queria saber se tu queria fazer um workshop como alumna e não sei o que lá. Então, assim, é bem legal essa interação que realmente ainda existe, essa conexão com os brasileiros e essa coisa de ajudar tanto espalhar a cultura brasileira pelos Estados Unidos, quanto ajudar os brasileiros que estão na faculdade a se desenvolver profissionalmente, a encontrar empregos e criar essa rede de network. Então, eles estão fazendo um ótimo trabalho, assim, é legal sair e ver que as coisas, sabe, continuam funcionando, assim, mesmo fazendo tanto tempo que eu não participo. Qual área você deseja trabalhar? Área específica? Dentro da engenharia? Bom, eu não tenho uma área específica, um nicho super específico que eu quero trabalhar. Mas eu tenho certeza que eu quero trabalhar com desenvolvimento de produto. Então, a parte que eu mais gosto é design, é a parte bem antes de manufacturing, bem antes disso. Eu gosto de trabalhar com modelo 3D e requerimentos de produtos e como a gente vai construir e coisas inovadoras que ainda não existem no mercado. Então, tenho certeza que é isso que eu quero fazer. Porém, eu tô num programa que é de rotacional. Então, ele é dentro da área de desenvolvimento de produto, mas eu vou ver várias coisas. Então, validação de produto, design, teste, assim, várias coisas dentro do desenvolvimento de produto. E aí sim que eu vou poder escolher uma área que eu realmente quero atuar. Se vai ser validação, se vai ser certificação, se vai ser... Enfim, tem 1000 opções para eu poder escolher. E meu programa tem 3 anos. E aí eu vou ter 3 posições técnicas, então dentro da engenharia mesmo, e meia rotação, que são 3 anos e meio, de rotação não técnica. Então eu posso escolher uma área de marketing, ou business, ou sales, enfim, daí depois é a minha última rotação e aí eu vou escolher o que eu vou querer fazer. Então eu acho que esse programa é bem bom pra mim, porque eu não sei especificamente o que eu quero fazer, mas eu sei, eu tô no lugar certo, mas eu preciso me encontrar ainda.
E aí esse programa também, ele me ajuda a alcançar o meu goal maior, que um dia é ser engenheira-chefe, né? Que é a engenheira que assina os projetos e que apresenta para clientes e, enfim, que assim, dá um overseas o projeto. Então, vê o projeto como um todo e realmente é o responsável técnico pelo aquele produto. Então, é isso que eu quero fazer. E sempre visando uma coisa que eu gosto muito, que é redução de emissões e poluentes e tentar tanto assim, dentro da planta, reduzir gastos, né, de água, como é que fala, recursos, quanto diminuir poluição e tudo mais, e tanto no produto final, né? Como eu vou trabalhar na área automotiva, a gente sempre visa, ainda mais com as leis que cada vez estão mais apertadas de emissões de gases e tudo mais. Então, é meio que assim, esse é meu objetivo, tanto no produto final quanto no processo de fabricação, diminuir ao máximo né, os gastos de recurso e diminuir poluição e tudo mais. E aí eu acho que eu tenho que chegar num nível mais alto para conseguir meio que colocar isso em prática. Então esse meu trabalho, né, minha posição, vai me ajudar a meio que alcançar esses dois objetivos, tanto me descobrir quanto chegar numa posição, querer preparar assim a pessoa mais como líder. Isso é bem legal também, porque vai me ajudar a chegar mais rápido nessa posição, assim, de tentar meio ter um impacto grande nessa questão de poluição e tudo mais. E como foi seu estágio? Então, eu fiz 2 estágios. Aqui os estágios não são durante a faculdade, eles são durante o recesso, então é durante o verão. Então, os meus 2 estágios foram 3 meses. E meu primeiro estágio foi em 2018, que foi o meu segundo verão aqui. Que foi o meu segundo verão aqui. E ele foi numa empresa que, enfim, tem vários produtos, vários segmentos. E eu trabalhava com motores hidráulicos. E foi uma experiência bem legal, assim, porque era bem no chão de fábrica. Então, era de manufatura. Eu era manufacturing engineer. Eu não sei exatamente qual que é a tradução. Engenheira de manufatura, engenheira de fabricação. Não sei direito qual que é a tradução. Mas era assim, era literalmente entrar na fábrica, ver quais que eram os problemas que estavam acontecendo na fabricação. Cada estagiário tinha uma área específica da planta e tentar ajeitar da melhor forma possível e apresentar para os líderes quais eram os teus planos de melhorias e tudo mais, e por que aquela área precisava melhorar, e também entender por que as máquinas paravam tanto, qual que era o motivo. A gente teve que desenvolver um projeto para tentar, assim, encontrar uma forma mais eficaz de entender o que estava acontecendo em cada máquina e ver qual era a melhor solução de uma forma mais rápida. Então, esse estágio foi muito mão na massa, foi muito assim, vocês estão livres para fazer o que quiserem, vocês têm que só encontrar um plano de, na sua área, melhorar tanto, diminuir o downtime das máquinas, que é o tempo que as máquinas ficam paradas, quanto melhorar o processo de fabricação como um todo, assim, encontrar problemas e melhorar, e apresentar para a chefia. Era basicamente isso. Já o meu segundo estágio, que é na empresa que eu tô voltando a trabalhar agora, né, como full-time, foi bem mais estruturado o meu estágio, e foi na área automotiva, e aí foi na área de, não especificamente de motores, mas de filtros. Eu não sei os nomes em português, eu sou muito ruim com isso. Eu converso com meu pai, que é engenheiro, e eu começo a misturar inglês com português e fica uma bagunça. Mas enfim, aí eu trabalhava na parte de requerimentos, então eu tinha que avaliar quais que eram os requerimentos para cada produto que eu era responsável, que estava na fase de desenvolvimento, e entender quais adaptações teriam que ser feitas para esses produtos serem transportados para o Brasil. E aí foi bem legal, porque eu trabalhava com um time do Brasil. Eu estava aqui nos Estados Unidos, e aí eu tinha reuniões com as pessoas do Brasil, aí eu podia falar português, foi bem legal. E daí o meu chefe me colocou nesse projeto justamente porque eu falava português, né? O grupo do Brasil acabou falando com o meu chefe, perguntando se teria alguém para ajudar eles, que eles estavam sem engenheiro de sistemas na época no Brasil. E meu chefe falou, tem uma pessoa perfeita, estagiária e fala português. E aí foi assim que eu fui parar. E foi bem legal, foi um projeto bem desafiador. Mas foi muito mais, assim, sentar na frente do computador, analisar requerimentos, leis do Brasil, tipo de combustível que é usado no Brasil, quais eram as condições que o motor ia ser exposto, quais que eram as diferenças que ia ter, porque o produto era produzido na Índia e na China, e levar para o Brasil. Então era bem, assim, analisando documentos e especificações técnicas e tudo mais.
Então foram bem diferentes. Eu tenho o mesmo problema que você, porque hoje em dia eu conheço mais palavra de mecânica em alemão do que em português. Sim, eu falo pro meu pai assim, é como se basicamente eu tivesse sido alfabetizada na engenharia com uma outra língua. Então tem literalmente palavras, e eu sei que é feio falar isso, mas tem literalmente palavras que eu não sei como é que fala em português. Nunca eu sei o que ela é, eu sei em inglês, como se eu soubesse, como se eu tivesse aprendido assim, porta em português quando eu era criança, sabe? E aí agora eu aprendi, tipo, assim, sei lá, motor em inglês, é que eu nunca escutei motor em português. Óbvio que é um exemplo, né, nada a ver. Mas enfim, acontece isso, assim, então, after treatment, que é o pós-tratamento. Eu só sei pós-tratamento porque eu aprendi com o pessoal que trabalhava no Brasil e era pós-tratamento. Mas se não tivesse trabalhado com o pessoal do Brasil, pra mim after treatment ia ser after treatment a vida toda e eu nunca descobri que era pós-tratamento. Então acontece bastante. É difícil de eu explicar em português o que eu fiz no estágio, porque as palavras realmente fogem demais. Eu entendo você. Qual foi o seu maior desafio morando sozinha aí nos Estados Unidos? Eu acho que tem dois aspectos, assim, de morar sozinha nos Estados Unidos, que são complicados. Um é a solidão, obviamente, que é o aspecto emocional. A gente faz amigos, né? Mas amigo não é família, embora se transforme um pouco em família. Tu deve ter uma experiência muito parecida com a minha. Então, qualquer coisa assim, tu corre pros amigos. Os amigos te levam no aeroporto, os amigos te ajudam a trocar lâmpadas, os amigos ajudam a fazer mudança, né? Tem que ser desse jeito. Amigo passa feriado junto, Natal junto e tudo mais. Mas tem um aspecto, assim, de não ter rotina, né? Quando tu mora com a tua família, tu tem coisas que acontecem na casa. Sei lá, assim, o pai, a mãe, o almoço, o evento, a apresentação da fulano, o aniversário de não sei quem. E tu tem uma vida, assim, bem mais compromissos que são meio que em família, digamos. Ou pelo menos uma rotina que acontece na casa, né? Tem a hora do almoço, a hora do jantar. Eu não sei, essa coisa, assim, de ter uma rotina dentro de casa não acontece quando tá sozinho. São tantas possibilidades do que tu pode fazer com o teu dia que tu acorda e fica meio perdido, assim, era isso que eu sentia no começo. No final de semana, tudo bem, no dia de semana tem aula, tu vê teus amigos, mas no final de semana é comum tu acordar no domingo ou no sábado. O que eu faço agora? Pra onde eu vou? Sabe assim, não tem o café da manhã tá na mesa, ou o pessoal tá tomando café ali, ou o fulano tá vendo TV. Não existe, é tanta opção pra tu criar tua rotina que tu acaba ficando meio sem rumo. E isso assusta um pouco. E eu acho que é por isso que o final de semana sempre foi a parte mais difícil pra eu lidar, assim, sabe? E embora tenha, né, os compromissos sociais com amigos e tudo mais, quando não é época de coronavírus, o dia fica meio vazio, assim, né? Por mais que tu vá jantar com os amigos, ir numa festa, aí tu acorda no domingo e dá aquele vazio, assim, sabe? Então tu tem que criar alguma coisa, convidar o fulano pra estudar, convidar a Beltrano pra tomar um café, pra dar uma volta na universidade, né? Porque senão o teu dia realmente... E aqui então, né, agora que eu tô sozinha, realmente sozinha, e não conheço poucas pessoas aqui na cidade, e tá ainda, né, com um aspecto de pandemia, embora aqui esteja bem melhor, ainda tá... as pessoas ainda estão ao máximo tentando ficar em casa, então é difícil fazer amigos. Então, muitas vezes assim, agora que eu estou indo trabalhar, acordo e... Por isso que eu fico criando um monte de projetos, um monte de... criei Instagram e fico focando na minha decoração e nos projetos pessoais, porque senão tu realmente acorda e fica... Né? E eu acho que isso faz parte, assim, do morar sozinha. Vem por causa disso, né? Por não ter uma rotina estabelecida na casa. E o outro aspecto é de ter que conhecer tudo por si só. Eu acho que, assim, a gente tem uma rede de apoio muito grande da onde a gente vem, né? Qualquer pessoa na sua cidade natal, por mais que, sei lá, vai que não tenha muitos amigos ou não tenha a família mais próxima na cidade, assim, tipo assim, avós e tudo mais. Tu tem uma rede, onde tu cresceu, tu criou uma rede, né? Teu pai, tua mãe, teu primo, enfim, vó, avô. E quando tu te muda pra um país novo, não tem ninguém pra te guiar. Então, assim, mudei pra cá, tem que fazer seguro-saúde. Não sei nem por onde começa, não sei quais são as leis, o que eu tenho que pegar, o que significa co-op, não sei o que lá. E tu fica, meu Deus, aí tu vai perguntar pro teu pai ou pra tua mãe, ninguém sabe. Assim, não sabe onde ajudar. Chegou o imposto de renda, normalmente assim, primeiro os impostos de renda, né, a gente faz com os pais no Brasil, acaba os pais ajudam e tudo mais. Aqui não tem isso, porque eles também não sabem como faz, eles sabem menos do que tu, sabe? E bater o carro, putz, não tem pra quem ligar. Tipo assim, já me aconteceu de eu furar o pneu
tava saindo pro trabalho e eu cheguei no carro, pneu no chão. Nunca tinha trocado um pneu na vida. E ainda eu faço engenharia, né? Tipo, tem gente que nem tá muito, assim, ligado nessa parte mais técnica, digamos. E eu fiquei, o que eu faço agora? Aí meus pais, liga pro seguro. Mas aqui não é assim que funciona o seguro. Eu tenho que ter roadside assistance, eu não tenho isso. Então eu não sei então, vou te ajudar a trocar o pneu pelo telefone. E foi assim, entendeu? Pelo telefone a gente trocou o pneu. Então essas coisas assim que acontecem no dia a dia, que vêm de forma inesperada, tu não tem ninguém pra te ajudar, pra te guiar, uma pessoa que já fez, que sabe como que é. Tu tem os teus amigos pra te apoiarem, sabe? E, mudança, então vamos lá, vamos carregar caixa. Mas na hora de ligar e fazer a mudança e ligar e falar com as pessoas, encontrar a empresa de mudança, é tudo que tu tem que fazer sozinho. Então, cada coisa que tu faz que parece, assim, muito pequena, acaba se tornando um desafio super maior, assim, super grande por não ter essa rede de apoio. E no final das contas, acaba sendo um aprendizado. Então, também isso é legal, assim, porque por isso que eu vejo que eu cresci muito como pessoa, né, como ser humano mesmo, e virei adulta mais rapidamente por ter tido todas as experiências sozinha, sem ter ninguém me ensinando. É tipo tudo no erro, sabe? No erro e no acerto, uma hora vai e a gente aprende. Você tem alguma empresa do sonho pra trabalhar? Disney. Disney. Por quê? Desde que eu entrei no clube, no MEC, esse que eu já falei, eu sempre tive esse desejo, assim, de trabalhar com atração, com montanha-russa e com esse mundo, assim, de animatronics que chama, né? Que são esses bonecos que interagem com a gente e tudo mais. Que falam, que se mexem, que tem aspecto humano, aspecto de personagens. E isso foi bem influenciado, assim, pelo fato de que, primeiro, eu não conhecia muito da engenharia. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi esse clube que tu podia fazer qualquer coisa. A primeira coisa que eu vi foi que eu gostei e aonde que eu poderia aplicar isso no mercado de trabalho, né? Na Disney, na Universal. Segundo, que tá ali do lado. Então, os professores comentam muito na aula. Eu tinha uma aula de Machine Design que meu professor trabalhou não na Disney, não, mentira, na Universal, mas não foi pra Universal diretamente. Foi para uma empresa que fazia os designs e testes, na verdade não era design, era o teste das montanhas russas, na simulação, né, não o teste normal, mas fazia a simulação das montanhas russas no software e avaliava se estava tudo nos conformes, questão de, enfim, força e velocidade e tudo mais. De novo, é bem difícil para eu explicar tudo em português, então por isso que eu vou cortando essa parte. Mas, e aí ele aplicava muito nas coisas que a gente estava aprendendo em sala de aula. E isso vai acumulando e tu vai criando e aí tu vai nos parques, porque tá ali do lado. E aí começa a te encantar aquilo, e meu Deus, eu quero construir, eu quero descobrir cada parafuso que tem nessa montanha-russa. E aí, por a gente estar na Flórida também, tem várias pessoas que vão lá falar sobre a Disney, a Universal, esse mundo dos parques de entretenimento, né? E aí, acabei criando uma paixão muito grande de acordo, por causa disso, por causa do lugar que eu tava inserida, assim, sabe? Foi por esse motivo. E é uma coisa que eu acho que estimula muito a criatividade. E outras áreas da engenharia, por mais que você tenha que ser criativo na hora de resolver problemas, encontrar soluções e pensar fora da caixa, né, como a gente fala, acaba que em lugares como esse, como a Disney, como a Universal, é criatividade atrás de criatividade. Eu acho que isso me inspira demais, assim, de poder pensar em qualquer coisa e fazer um brinquedo, uma atração em que basicamente é mágica. Tu não pode fazer aquilo na vida real e quando tu entra naquela atração, tu literalmente voa, anda de barco no céu, vira de cabeça pra baixo, faz literalmente o impossível. Eu acho que é isso que, assim, que eu acho divertido. E eu tenho muito sonho de trabalhar na Disney, assim, ou na Universal, e levar meus filhos pra andar numa montanha-russa ou numa atração que eu construí, assim. Tipo, isso é uma coisa que, pra mim, eu sempre tenho em mente, assim. É por isso que a Disney, assim, seria a empresa realmente, literalmente dos sonhos, né? Porque é assim mesmo que todo mundo vê, o lugar do sonho, o lugar da magia pra mim também. Só que
não é brincar na Disney, seria trabalhar na Disney. Sensacional o seu sonho, eu adorei. E você se sente preparada a entrar no mercado de trabalho agora? Sim e não. Eu tava falando isso com um amigo meu que ele estudou na UF, que é outra faculdade da Flórida, que assim, é uma faculdade, não é maior, mas é uma faculdade mais renomada, digamos. E que ela é a número 1 da Flórida e tudo mais. E a gente tava conversando sobre as diferenças do nosso currículo, assim. Eu acho que faltou muito no meu currículo experiências de mundo real, assim, né? Real world experiences, de novo em inglês. Mas porque eu sinto que algumas matérias os professores traziam bastante desses projetos e desafios que a gente teria que a gente encontraria no mundo real, num trabalho, no mercado de trabalho e tudo mais. Mas outros era muito assim, resolver exercício de livro e aqueles probleminhas assim que são mais, né, mais básicos e que tu não vai, talvez não, muito provavelmente tu não vai encontrar no mundo real, porque não é assim que as coisas funcionam. Então eu queria que cada aula tivesse tido um projeto que a gente pudesse colocar em prática o que a gente aprendeu de uma forma mais de mundo real, porque às vezes a gente recebe um problema com muitas restrições, assim, tá preso aqui, tá preso ali, desconsidera a gravidade, desconsidera o peso da gravidade e tudo mais, e aí assim, e quando tu vê, tu tá fazendo um negócio totalmente idealizado, que não é o que tu vai encontrar na vida real. E aí eu acho que falta um pouco a gente aplicar os conhecimentos teóricos e até práticos de exercício na vida real. Eu tive um professor, por exemplo, de Thermal Systems, que a gente tinha que fazer 2 projetos pra aula dele, e um deles, ele dava todas as condições que aconteceria um voo, né, com turbojet, que é uma turbina, mas não não sei. Mas enfim, a gente tinha que fazer um voo com todas as condições que ele dava, e a gente tinha que descobrir qual que teria que ser a velocidade inicial de take-off para o avião decolar com aquela determinada turbina. E tudo no Excel, assim, com as tabelas, então era assim, muito real. Tipo assim, faz esse avião levantar voo, sabe? Com tudo que a gente aprendeu de termodinâmica, como que as turbinas funcionam nos aviões, turbofan, turbojet, tudo mais, quais são as diferenças. E a gente tinha que pegar aquela específica que ele tinha dado pra gente. Ele dava um modelo pra gente e quais aviões que voariam com aquela turbina, então o peso e tudo mais, e fazer o avião levantar voo. Então eu acho, por exemplo, esse exemplo não precisa ser uma coisa mirabolante, não era um projeto 3D, não tinha que botar o avião pra voar de verdade. Era literalmente fazer os cálculos em tabela de Excel. Mas te dá um senso de realidade, assim, tudo que eu aprendi na aula, agora eu vou construir essa turbina, né, vou fazer essa turbina levantar voo. Então eu acho que faltou um pouco, assim, nesse sentido, algumas matérias mais, que preparassem mais pro mercado de trabalho, com coisas que fossem mais realistas, assim, não tanto na teoria e resolver exercício de livro. Mas no geral, assim, eu me sinto engenheira, eu me formei e me sinto, tipo, eu tenho conhecimento para ser engenheira, sabe? Mas óbvio que não vem só da faculdade, vem dos estágios, vem das atividades extracurriculares. Então, é meio que sim e não, em alguns aspectos. Sim. Então a gente já está chegando no fim da nossa entrevista. E você poderia deixar uma dica para o pessoal que está assistindo? Eu acho que a minha mãe sempre me deu... Não é uma dica, mas é basicamente assim um conselho. A gente sempre tem que se esforçar ao máximo na situação que a gente tá, porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar usar aquelas circunstâncias a nosso favor. Então, assim, tá no ensino médio agora. Eu não tenho condições de estudar nos Estados Unidos, é muito difícil, porque eu também achava isso, sabe? É muito caro, é muito difícil, eu não tenho nota, eu não tenho dinheiro, eu não tenho experiência, eu não sei como funciona, não vai dar certo. Aí, bom, aqui no Brasil não precisa de tirar nota alta no ensino médio, porque só vale o Enem, o vestibular, e é isso que vale, sabe? E assim, daí não tirar nota boa no ensino médio, por mais que estude, mas não foca muito nas notas, porque não vai valer pra entrar na faculdade. Mas no fundo tem aquele sonho de estudar fora, digamos. Mesmo assim, dá o máximo, atira pra todos os lados, porque a gente nunca sabe quando a oportunidade vai vir. E aí, quando a oportunidade vem, a gente não pode olhar pra trás e pensar,
putz, por que eu não dei meu máximo naquela área? Mesmo naquela época sabendo ou achando que não tinha possibilidade, que eu nunca ia usar isso pra nada, acabou não tirando proveito daquela situação. E aí lá na frente a gente pode se arrepender, porque a gente nunca sabe quando a oportunidade vai cair no nosso colo, sabe? Então, se tá na faculdade, tem sonho de fazer mestrado, sabe que as notas são importantes, sabe que o envolvimento acadêmico é importante, não vai não dar bola só porque eu vou entrar no mercado de trabalho agora, nunca vai dar certo eu fazer mestrado fora. A gente nunca sabe quando vai aparecer um Ciências Sem Fronteiras, quando vai aparecer uma bolsa de estudos, quando vai aparecer uma empresa fazendo um sponsor para fazer um estágio na Alemanha, na Europa, nos Estados Unidos. E aí a gente vai precisar daquelas nossas, a gente vai precisar daquela experiência, só que talvez a gente não tenha tirado proveito daquilo porque a gente achava que nunca ia usar, que não ia dar certo mesmo. Então eu acho que é isso. E minha mãe me incentivou e me obrigou e falava pra mim toda vez que eu não dava muita bola pras coisas, mas vai, estuda, porque tu não quer estudar nos Estados Unidos um dia. E naquela época parecia impossível. Eu vim estudar nos Estados Unidos 4 anos depois que eu me formei. Então, assim, as coisas parecem distantes às vezes, mas se a gente não tirar proveito de cada situação, na hora que a gente precisar, a gente não vai ter aquela nota, aquele esforço. Então, eu acho que é isso. Mesmo que pareça impossível, a gente tem que dar o máximo, porque a gente nunca sabe quando a oportunidade vai aparecer pra gente. Você tá certa. Então, muito obrigada pela sua presença no engenheira.de. E eu vou pedir que você depois, futuramente, você conte mais da sua experiência no trabalho. Sim, com certeza. Eu ainda não tenho nem noção como que vão ser as coisas, mal sei o nome da minha posição, mas com certeza sim, eu vou contando tudo e a gente pode conversar de novo. Eu adorei conversar contigo, foi bem legal, assim, porque eu acho que eu nunca falei tanto da minha experiência aqui, né, no Instagram ou em qualquer lugar, então é legal para as pessoas também entenderem a história como um todo. Muito obrigada, viu? Tchau. Muito obrigada, tchau!